infelizmente, ela chega. E é por isso que o desafio para nós hoje é nos fortalecermos nesse Deus maravilhoso que está presente aqui. Está presente aqui, porque a própria palavra, o próprio Jesus falou que aonde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então Jesus está aqui. Jesus está aqui. Não saia da mesma maneira que você entrou, porque Ele está aqui e se fortaleça cada vez mais nele. Eu vou ler alguns versículos, né, que o Senhor falou muito comigo nesses dias. Eu vou ler e depois a gente vai conversar sobre isso. E eu vou testemunhando do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o primeiro versículo, convido a igreja para abrir a palavra em Hebreus 11, que é um versículo muito conhecido, né? Hebreus 11, que fala a respeito da fé. Hebreus 11, 1. Eu gostaria de ler 2 versículos aqui, depois o versículo 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Depois o versículo 6. Eu vou ler os versículos, depois nós vamos conversar sobre isso. E o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E eu gostaria também de convidar vocês para abrir a palavra em Mateus. Depois nós voltamos aqui. Mateus 14. Mateus 14, versículo 22. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra. A Tua palavra era a verdade, a Tua palavra, Senhor. Neste momento nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós entregamos, Pai, tudo nas Tuas mãos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha neste momento de encontro a cada família aqui representada. Jesus, o Senhor conhece as lutas, as dificuldades que essas famílias têm enfrentado. Nós queremos, ó Deus, olhar somente para o Senhor, não olhar para o problema. Queremos ficar firmes cada vez mais no Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Eu li essa passagem, irmãos, como eu falei, que não vai ser uma pregação, vai ser um testemunho. Da importância da fé, né? Falamos aqui, lemos esses versículos que falam da fé. E essa passagem que eu acabei de ler aqui, Jesus, quando ele andou sobre o mar, é uma passagem muito conhecida, que nós conhecemos de cor e salteado, mas todas as vezes que nós lemos a palavra, o Espírito Santo, ele fala de uma maneira diferente. E eu gostaria de pensar com vocês algumas coisas que nós precisamos. Nós precisamos, nesses dias, ficar cada segundo da nossa vida firme em Jesus. Porque a tempestade, quando chega, eu estou falando porque a gente está vivendo isso, né? A tristeza chega de uma maneira que tem horas que parece que você não vai suportar. Mas com Jesus a gente suporta. Com Jesus a gente vai vencer. E a fé é muito importante. A fé em Jesus. Quando foi para a gente ir para Curitiba, a semana passada, eu sempre peço oração. E comecei a orar, pedir ao Senhor, Senhor, fala comigo. Fala se é para ir, se não é. O que o Senhor quer? Que às vezes é a nossa vontade, mas não é a sua. Eu sei que é a sua vontade que vai prevalecer. Mas mostra o que nós devemos fazer. É para ir, não ir? É para ir ou não? Ou começamos a pesquisar passagem de avião, pesquisar passagem de ônibus. Resumindo a história, nós fomos de carro, o Jânio foi comigo, né? E Deus falou muito forte no meu coração através da minha cunhada. Eu falei, usa minha cunhada para falar comigo se é para ir ou não. Aí quando ela falou, Joyce, vem, eu quero muito que você venha. Né? Aí eu tive certeza que era para ir. Tive certeza. Então, daí nós fomos, ficamos uns dias ali. Tinha dias que, todos os dias, né, eu entrava no quarto dela para ler a Bíblia, para orar. E aí uma coisa que ela sempre falou, né, que quando lê a Bíblia, né, trazia uma paz muito grande. E a certeza da salvação, isso que é uma coisa que fortalece o coração da gente. Gente, a certeza, nós precisamos ter essa certeza. Mesmo passando pela luta, passando por essa grande tempestade, ela está firme em Jesus. E eu comentei com o Jânio, falando do meu cunhado, eu falei, o meu cunhado é um cristão autêntico, um homem de Deus, um homem de fé, um homem que está firme ali. Eles moram num sobrado, numa casa muito grande, e eu conversava muito com ele também. Chegava no final da tarde, às vezes da noite, eu falava assim, Bira, você não cansa que, como é sobrado, tem que subir as escadas? Toda hora ele subia lá para ir no quarto, toda hora. Eu falava, chega no final da tarde, não te dói as pernas, né? De tanto subir, descer. E ele sempre com a palavra de ânimo, ele sempre falando coisas assim que fortalecia a gente. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei várias vezes para o Jânio, né? Falei, o Bira é um crente verdadeiro, um homem de fé, um homem cheio da presença de Deus. Então, o desafio para nós é a gente se fortalecer no Senhor. Como nós vimos aqui, né, a respeito dessa passagem de Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos adquirir essa fé. E como que nós adquirimos essa fé? Através da palavra de Deus. Buscar o Senhor na hora boa, na hora ruim. Nós precisamos estar na presença desse Deus maravilhoso. Quando eu comecei a escrever algumas coisas aqui, né? Eu fiz algumas anotações a respeito quando as tempestades, né? Nós lemos essa passagem aqui que os discípulos estavam naquele barco ali e enfrentaram aquela tempestade.
A semana passada eu estava conversando com a minha família, né, lá no Rio Grande do Sul. Você sabe tudo o que aconteceu há pouco tempo, né, aquela tempestade, toda aquela tragédia que aconteceu. Há 2 semanas, acho que mais ou menos umas 2 semanas atrás, aconteceu numa região de novo. Não sei se vocês ficaram sabendo. Eu falei, misericórdia, Senhor, né? O povo nem começou a se recuperar e veio outra. Vento, né? Eu, desde quando era criança, eu sempre ouvi isso, o vento forte, chuva. Então, aconteceu, né, veio outro vento numa região lá, né, e abalou muito a população. E quando a gente começa a pensar nessa situação, né, do nada surgiu o diagnóstico. Misericórdia. A pior coisa, a gente não quer ouvir essa notícia nunca. Quando você recebe o diagnóstico, né? Alguém da tua família, você sofre. Você chora. Tem noite que você não dorme. Mas com Jesus, nós vamos vencer. Porque o próprio Jesus falou, em João 16:33, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. As aflições são as lutas, são as dificuldades. E ainda tem gente que fala, se você for para a igreja, se você aceitar Jesus, você nunca vai passar por problema nenhum. Mentira! Mentira! O próprio Jesus já nos falou que nesse mundo, enquanto a gente estiver nesse mundo, é luta, é dificuldade numa área, quando não é numa área, é noutra. Gente, é luta, enquanto nós estivermos nessa terra. Você pode falar, eu vim aqui para ouvir isso. Mas a Bíblia fala e a gente tem que estar preparado. Nós só vamos descansar a hora que nós estivermos face a face com o Rei dos Reis, com o Senhor, com o Todo-Poderoso. E por isso que vale a pena a gente se encher da presença do Senhor e viver uma vida cristã autêntica, ser um crente cheio da presença do Senhor. A ansiedade, a depressão, problema emocional. E a gente vê tantas coisas acontecendo e o povo brincando. Esses dias eu fui com a pastora Renata e o pastor John lá em Morro Agudo, na casa de uns pastores amigos nossos. E ela falou assim, o que você acha do bebê reborn? Eu falei, o que é isso? Aí em Curitiba, minha sobrinha falou assim, tia, o que você acha dessa história aí que está acontecendo? Eu falei, nem estou sabendo disso. Estou por fora, sou meio alienada. Aí eu comecei a pesquisar sobre o que é isso. Falei, gente, sem noção. Sem noção. Eu queria até trazer um boneco hoje aqui. Sem noção. Eu vi uma psicóloga falando, o mundo está à beira de um colapso psiquiátrico. Não se pode dar atenção para isso. Levaram um bebê de borracha no pediatra. Cuidar como se fosse uma criança. Ela falou assim, as pessoas estão doentes, precisam urgentemente de Jesus. E nós o que estamos fazendo? Eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a ver cada coisa. Eu falei, não, gente, o povo pirou. Não, tem que levar no hospital. Ai, agora o SUS. Será que o SUS vai liberar consulta para o bebê? Será que não sei o quê? Gente, tanta coisa séria, tanta luta, tanta coisa que está acontecendo. E agora o povo pensando nisso. Aí a minha sobrinha falou para mim, tia, the king of the power. Que é isso?
The King of the Power. Sangue de Jesus. É cada coisa, gente. Que você entrar na internet e está lotado. Daí a minha sobrinha começou a me mostrar uns vídeos. Falei, não, sem noção. O povo está brincando. E o tempo está passando muito rápido. Jesus está voltando. E nós estamos perdendo tempo, às vezes, com essas coisas. Não, mas o que você acha? The King of the Power. Eu falei, eu não acho é nada. Eu não sei. Nem estava sabendo o que está acontecendo. Quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente começa a pensar nessa situação, estou falando nós, vivendo isso, a gente está tão focado, toda hora lembrando, toda hora querendo saber o que está acontecendo. Essa semana a Débora foi para o hospital, foi para a UTI, e a gente naquele estado de ansiedade. A mãe do Jânio está na Inglaterra, conta, não conta, até está gravando, mas agora já está sabendo, eu posso falar. Conta, não conta para a mãe, o que vai fazer, os irmãos, o que vai fazer, e ela está com a passagem de volta só em setembro, e agora? Aí aquele estado de ansiedade, aquela angústia, como disse a dona Neuza, né, hoje, que é uma angústia, né? Aquela espera, aquele desespero. E o povo brincando com coisa muito séria. E aí, o Jânio conversando com os irmãos dele, né? O que nós vamos fazer? Vamos contar para minha mãe? O que vai fazer? Decidiram em contar. Mas ela também é uma cristã, família toda, né? Tem Jesus. E contaram. Só que você imagina uma mãe tão distante. Tão distante. Precisa das nossas orações também. Precisa muito. E voltando a falar na Débora. Muitas coisas nós conversamos. E uma das coisas que eu perguntei, e o teu coração em relação a Jesus? Porque muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico, às vezes uma dor de cabeça. Ai, não sei por que estou sentindo isso. Ai, não sei o que, não sei o quê. Ei. Começa a reclamar. Meu coração em relação a Jesus não mudou nada. Então, isso é maravilhoso. É saber que nós precisamos amar Jesus independente das circunstâncias. Independente do problema, independente da luta, independente se o barco vai balançar, se o vento está forte, se o problema veio. Às vezes você está passando por uma enfermidade que eu sei que nós estamos orando, como o pastor orou aqui no começo, estamos orando por várias pessoas enfermas aqui da igreja. Às vezes não é um problema de enfermidade, às vezes é outro tipo de problema que você está enfrentando, mas o desafio é: se encha do Espírito Santo de Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A importância da nossa fé todos os dias da nossa vida, lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós precisamos ter fé que amanhã vai ser melhor que hoje, que essa tempestade vai passar. Em nome de Jesus, se você está passando por lutas que você não está entendendo, creia, busque o Senhor, se entregue verdadeiramente nas mãos do Todo-Poderoso. Como diz 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua família, Ele tem cuidado, você é importante para Ele. Ele está te segurando no colo, não desanime. A luta é grande, mas o nosso Deus é maior. Não desanime, não desanime, olhe somente para Ele.
Eu gostaria de convidar você para abrir Romanos 8, 35. Oito, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem vai nos separar do amor de Jesus? Nada. Nem um diagnóstico, nem uma tempestade, nem um vento forte pode nos separar do amor de Jesus. Nada. Mas para isso a gente precisa estar no centro da vontade do Senhor. Estar grudado na videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Como tem sido a nossa vida em relação ao Senhor? Você verdadeiramente já entregou seu coração para Jesus? Você verdadeiramente quer o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega seu coração, entrega seu trabalho, entrega sua família, entrega tudo. Nós não somos nada nesse mundo. A nossa vida, essa semana eu estava conversando com a Márcia, a nossa vida é um sopro, gente. Estamos aqui agora, daqui alguns segundos, não sei. O que pode acontecer? É por isso que eu tenho que estar bem com Deus. Não fique preocupado com picuinha, com briguinha, com coisa de família, que toda família tem suas briguinhas. Não fique preocupado com isso. Fique preocupado em seguir a Jesus verdadeiramente, como diz a palavra. Tenha fé. Busca ser um instrumento do Senhor. Busque ganhar vidas para o Senhor. Quando tudo vai bem, parece que as coisas, a gente vê defeito em tudo. Mas quando a luta chega, a tempestade chega, gente, nós dependemos 100% da mão do Senhor. Ontem eu estava conversando com a minha sobrinha, a gente se alegrou, porque ela falou assim, tia, a mãe saiu da UTI. Quando eu cheguei lá, a mãe estava alegre, estava com o cabelo preso, estava com o rosto, estava sorridente. E isso me alegrou muito. Falei, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E para isso, nós precisamos olhar para Jesus. Como Pedro, nessa passagem que nós lemos, naquele momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Eu não quero descrever tudo isso aqui para vocês, mas vocês já ouviram 500 vezes essa mensagem, já leram na Bíblia. Mas o que eu aprendo? Que todos os dias da minha vida, eu não posso tirar os olhos de Jesus. Eu não posso tirar os olhos de Jesus. Se eu tirar, eu vou afundar, eu vou adoecer, eu vou me entristecer, eu vou ficar aquela pessoa fria espiritualmente. Eu não quero isso para a minha vida. Gente, nós estamos vivendo momentos que nós precisamos 100% de Jesus. Busque a Deus em primeiro lugar. Precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. Daqui 2 semanas, né? Nós teremos a nossa semana de consagração aqui. Vem para a casa do Senhor, melhor lugar. Melhor lugar que nós temos é estar aqui na presença, nos pés do Senhor. Clamando, clame, não desanime.
Peça ajuda. Não fique sozinho. Não tire os olhos de Jesus. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. É por isso que nós cremos, é por isso que nós temos fé. Tudo é possível ao que crê. Mateus 18, 20, Jesus disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, que foi o que eu falei para vocês. Nós estamos em mais de 2 e mais de 3 aqui. Eu tenho certeza que Jesus está aqui. Certeza absoluta. Porque a palavra nos diz. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então creia. Saia daqui diferente. Saia daqui diferente. Porque o Senhor, Ele tem todo o poder para mudar a nossa história. O Senhor é poderoso para sempre fazer infinitamente mais, como diz Efésios 3:20. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Que eu estava conversando com a minha sobrinha, né? Mas o diagnóstico e tudo que está acontecendo, né? Os médicos falaram, eu falei, a última palavra vem do médico dos médicos, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Eu estava uma vez acompanhando uma família, e o senhor estava internado. Os médicos chamaram a família, falando que era para parar o funeral, que não tinha mais jeito. E eles me chamaram lá para orar, ficamos lá orando. E eu orei, pedi ao Senhor que Ele fizesse o milagre. E o Senhor, Ele tem poder para ressuscitar se Ele quiser. Se for da vontade dEle, né? Que a vontade dEle é que vai prevalecer, nós sabemos disso. E eu lembro que a família já estava preparando tudo sobre o funeral, tudo. E eu fui para casa. Quando foi à noite, teve várias situações que aconteceram. Quando foi à noite, me ligaram falando que ele tinha caído, estava na UTI, caiu da cama, e ele acordou. E aí, depois ele contando, que disse que ele teve um sonho, que a hora que ele caiu, ele estava num caminhão de mudança, mudando, e aí ele falou assim, eu estava naquele caminhão, e aquele caminhão estava lotado com as coisas, e eu não queria ficar naquele caminhão, e eu resolvi pular do caminhão. Foi a hora que ele caiu da cama. Resumindo a história, esse homem foi totalmente curado, Deus fez um grande milagre, porque Deus é Deus, Ele é todo poderoso. A gente sabe disso. Enquanto a vida é esperança, e a gente crê num Deus que tudo pode, por isso que a gente não desanima. A gente fica triste? Sim. A gente fica abatido? Sim. A gente fica? Com certeza, somos humanos, somos de carne e osso. Mas o Senhor, Ele renova as nossas forças, Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele nos enche com uma força que vem dEle. E é só Ele, a fé em Jesus. É por isso que a nossa fé tem que estar fortalecida. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é um livro de autoajuda. Hoje está muito na moda. Não sou contra o livro de autoajuda, não sou. Mas hoje está na moda o livro de autoajuda. O melhor livro é a palavra de Deus. Você se fortalece, você se levanta. Não tem dias que a gente está prostrado, desanimado. A gente vai para os pés do Senhor, a gente lê, às vezes, um versículo, Deus te levanta. É impressionante. Como esse Deus é lindo, como esse Deus é maravilhoso. Então, o desafio para nós é esse, é buscar a presença do Senhor. Busque o Senhor. Não fique fora. Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me dá esperança. Senhor, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança? O que pode me dar esperança?
Quero trazer a memória, eu não quero ficar pensando coisa ruim, porque no momento da luta, no momento do problema, parece que o diabo vem só com coisa ruim e usa pessoas para tentar nos desanimar, para tentar nos colocar lá no chão. Mas eu quero trazer a memória, o que me dá esperança, em nome de Jesus. Eu sei que a vontade de Deus é que vai prevalecer, mas o Senhor tem poder para curar, para salvar, para libertar. O Senhor tem poder para abrir portas de trabalho. O Senhor é poderoso. Gente, nós temos muitos versículos que a Bíblia fala que o nosso Deus tem todo o poder. E por que muitas vezes nós não acreditamos, nós não cremos como diz as Escrituras? A fé vem pelo ouvir a palavra. Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero ouvir a Tua palavra. Me dê fé, Senhor. Me fortaleça, me levante, me ajude. Tem misericórdia da minha vida. O Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições. Às vezes você está com um problema com o filho. Ontem eu estava na cabeleireira, fui cortar meu cabelo e vi uma criança lá. Mas uma criança fazendo birra, uma criança fazendo coisa que não é normal. Eu cheguei e ainda comentei com o Jânio e falei, essa criança deve ter problema. Que não é possível. Não é possível. Eu fiquei preocupada com a mãe. Que a gente sabe hoje de tantos problemas, né? Que estão atacando as crianças. Até o irmão orou hoje pelas crianças, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as o livra. E Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mais uma vez a palavra, vinde, venham para Jesus, venham a mim. Você está cansado? Você está oprimido? Você está entristecido? Vem, se achegue. Nós sabemos que se a gente não estiver firme mesmo ali no Senhor, a gente entra em depressão. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Promessa para nós, gente. Não temas. Você está passando por lutas, não temas. Não fique com medo. Olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Se você começar a olhar só para o problema, você desanima. Olhe para Jesus. Senhor, me dê força. Senhor, me dê ânimo, que eu consiga dormir. O Jânio ficou as noites sem dormir. A gente fica, né? Não dorme, você não descansa. Senhor, tem misericórdia, me ajude. A família toda fica, né, desesperada. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E aí a palavra, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, não fique com medo. Peça para o Senhor tirar a tristeza, tirar a angústia, tirar a opressão. O Senhor vem de uma maneira muito especial. A tempestade, ela chega, às vezes, quando você recebe a notícia que você está desempregado. Às vezes um problema financeiro. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm passado por isso. Às vezes com o fim do relacionamento. Às vezes uma dificuldades com os filhos. Jesus nos ajuda a vencer. Com Jesus, podemos vencer. Nós precisamos de força e coragem. E levantar a cabeça. E às vezes você conhece alguém que está prostrado. Que tirou os olhos de Jesus. Quantas e quantas pessoas que estão fora, não querem mais saber de igreja. Falaram que com Jesus ia ser tudo mil maravilha. Mentira.
Com Jesus e sem Jesus, a luta é grande. Às vezes, a gente não pode ficar criticando outras igrejas. Mas se você quiser lotar a igreja rapidão, é só você prometer bênçãos e bênçãos e bênçãos, que vai ser só assim, você vai ficar rico, você vai comprar casona, carrão, vem para Jesus que você vai vencer. Lógico que Jesus pode dar tudo isso, mas isso não é o mais importante. O que adianta a pessoa ter mansões e casão e não sei o quê, e morrer e ir para o inferno? O que nós queremos é Jesus. Nós queremos nos fortalecer cada vez mais nesse Deus maravilhoso. Nós precisamos dessa fé. Senhor, me ajude, que eu tenha essa fé, que eu ore com as pessoas, que eu creia no Teu poder, que eu vença, Deus, me ajude. Que eu possa vencer as minhas lutas internas, que às vezes a luta está aqui, ó. Às vezes a nossa incredulidade está tão cravada aqui, que a gente lê na palavra que a Bíblia fala, mas a incredulidade parece que está grudada. Me liberta, Senhor, tira toda a incredulidade da minha vida, que eu possa olhar para o Senhor, autor e consumador da minha fé, que eu possa confiar na Tua palavra, que eu possa orar, Jesus, que eu possa ter comunhão, que eu possa obedecer e ser submisso à Tua vontade, à Tua palavra. Eu quero ser submisso. Com Jesus podemos vencer qualquer desafio ou obstáculo. Vamos confiar em Jesus e buscar sua orientação e força para superar as dificuldades da vida. Com fé em Jesus Cristo de Nazaré, venceremos. Vamos vencer. Amém? Vamos vencer. E juntos, não fique sofrendo sozinho. Não fique sofrendo sozinha. Não fique sofrendo sozinho. Peça socorro. A igreja é para isso. Nós estamos aqui para isso. Se está com problema, está com dificuldade, venha, peça socorro. Nós somos o povo de Deus. Somos nós que podemos te ajudar. Nós temos a palavra de Deus. E nós estamos aqui, um ajudando o outro. Não desanime. Eu gostaria de convidar todos vocês para se colocar em pé. E nós vamos levantar um clamor ao Senhor em favor da nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos levante, que possamos cada dia mais olhar somente para o autor e consumador da nossa fé. E termos fé nesse Deus maravilhoso. Não fazer como Pedro, que tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Os teus olhos ficam fixos naquele que pode todas as coisas. Vamos abrir nossa boca agora e vamos clamar ao Senhor, enquanto o Kleber toca ali um louvor. Vamos todos nós juntos clamar por nós, pela nossa família, pelas pessoas que estão precisando. Eu peço pela minha cunhada e pelo meu cunhado também, pelas duas filhas, né? Que é uma luta por nós. Que o Senhor nos ajude a vencer essa batalha. Oh, Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nessa manhã. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor verdadeiramente está no controle de todas as coisas. Nós te amamos, nós exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nos ajude, Deus, a nunca tirar os olhos do Senhor. Que possamos cada dia nos apegar mais e mais contigo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Nos liberta, Senhor. Que possamos, Deus amado, ouvir a Tua voz, obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem mandado. E que possamos, Deus, viver de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Se os meus irmãos aqui estiverem passando, ou aqueles que estão em casa, passando por alguma tempestade, o Senhor é poderoso, Pai, para ir resolver toda e qualquer situação.
Jesus, aqueles enfermos, o Senhor é poderoso para curar. Jesus, eu quero clamar a Ti sobre a vida da Lourdinha. Jesus, eu clamo a Ti, Pai, pela Tua serva, pela vida da Márcia, Senhor, em nome de Jesus, pela vida da Maria José, Deus, em nome de Jesus, pela vida da Débora. Entra lá naquele hospital agora, Deus, e opera, Senhor. Opera, Senhor. Oh, Jesus, todos os pedidos, ó Pai, que estão aqui no grupo, que o Senhor visite cada enfermo. A Tua igreja clama, a Tua igreja se levanta nesta manhã para clamar. Visita o emocional do Teu povo, Senhor. Visita, Deus. Oh, Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos, ó Pai. Entregamos a nossa vida, entregamos a nossa casa, entregamos tudo, Senhor, no Teu altar, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada. Fortaleça Teu povo, fortaleça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te fortalecendo. Olhe para Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto, né, aqui, porque nós continuamos cultuando a nosso Deus. E a minha oração é que o Senhor continue te abençoando. Continue orando por nós. Nós precisamos. O pastor já passou os avisos, né, pastor? Está tudo certo? Sem ser nessa semana, na próxima, nós teremos a semana de oração aqui na igreja, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus, uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Amém?